Você ainda tem medo de fazer as coisas sozinho ou sozinha? Fica esperando alguém, uma companhia, e aí perde momentos preciosos? É o seu caso? Eu quero te contar as minhas reflexões sobre isso depois da vinheta. Bora lá? Divas e divas simplificadores! Como vocês estão? Eu estou muito bem, como vocês podem ver. Esse é o cenário do meu home office, do meu escritório nos próximos dias. Eu estou em Salvador, Bahia, Brasil. E falei, por que não gravar um vídeo da praia? Tô numa praia assim mais deserta, eu adoro praia deserta. Aí já começa o vídeo, né? Falando do quanto eu gosto de ficar sozinha. Mas eu quero trazer as minhas reflexões para vocês sobre essa questão que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Não deixar passar as oportunidades só porque eu não tinha companhia, certo? Se você gostar desse vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha. Se você tem interesse em aprender a advogar com liberdade, se você é um advogado, né, poder advogar na praia, de qualquer lugar do mundo, link dos meus treinamentos na descrição. Bora fazer esse canal crescer. Bom, esse é um canal que eu não tenho fins monetários, né, exatamente, assim, é diferente do Jade Advocacia, que lá eu falo sobre direito e é bem focado. Aqui não, aqui eu trago um pouco do meu mundo, de quem é a Jade, do fantástico mundo de Jade. Por isso que é essa mistureba de coisas, de negócio, reflexão sobre a vida, vlog de viagem, porque é o meu mundo, o meu universo. E se você se identifica com ele, seja muito bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. A gente tem você por aqui. E sobre o que eu quero falar hoje, gente, uma verdade que dói, ou não, sei lá, mas que eu tive recentemente na minha vida. Recentemente não, há um tempo, né? Só que recentemente eu tive clareza mental sobre isso. Que é o fato de que nós nascemos e morreremos sozinhos. Ninguém, quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, pega na nossa mão para sair do útero junto com a gente. Assim como na hora da nossa passagem para um outro mundo que ninguém sabe o que tem do outro lado de lá. Ninguém também segura a nossa mão para passar com a gente. Segura a nossa mão ali no momento, talvez, que a gente está nascendo, o médico ajuda, na hora que a gente está morrendo, tem alguém do nosso lado. Mas a passagem mesmo e a chegada, a gente faz sozinho, completamente sozinho. E por um tempo eu achava que isso era triste, né? Nossa, estamos fadados a sermos sozinhos nessa vida. Hoje em dia eu já tenho clareza mental de entender que se tiver companhia é muito bom, é legal também, né? Trocar com as pessoas faz parte do nosso crescimento como ser humano. Porque é com a troca com as pessoas que surgem os embates, que surgem as diferenças, que a gente aprende a respeitar o que é diferente e, obviamente, a julgar menos os outros, né? As pessoas. Essa é uma das coisas que a viagem traz para a nossa vida. Quanto mais você viaja, quanto mais culturas você conhece, menos você tende a julgar o outro, porque o mundo é diverso. Quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu tomei um choque, assim, porque o Brasil ficou parecendo, sei lá, uma pequena bolha para mim. Foi uma sensação estranha. Uma pequena bolha no sentido de pessoas mesmo, de cultura, de modo de viver. Óbvio que o Brasil em si é muito diverso. Quando você sai para um outro estado, você já vê a diferença. Mas eu digo nesse sentido de, poxa, olhar gente que vive muito, muito, muito diferente de você, né? E aí depois que eu me relacionei com uma pessoa também de outra cultura, isso ficou ainda mais forte. Porque você tem os embates culturais ali daquela relação, né? Vocês enxergam o mundo de forma diferente por conta do país que vocês vivem também, obviamente. Só que muitas vezes a gente deixa de viajar, ou deixa de ir no cinema, ou deixa de fazer qualquer coisa porque não tem companhia. Porque percebe o quanto você perde. Que crescimento maravilhoso esse de você poder entender que o mundo é diverso e que quanto menos a gente julga as pessoas, mais felizes a gente pode ser, porque a gente aceita a diversidade. Se você não sai de casa, se você não deixa de fazer as coisas porque os outros não fazem. Não é sempre que a gente vai arranjar companhia, até porque a vida adulta é caótica, cada um tá ali tentando correr atrás do seu, tentando fazer o seu, né? Então, às vezes, sei lá, tem um adulto, tem filhos, adulto com pai e mãe doente, adulto que tá doente, adulto que é simplesmente preguiçoso. E aí, às vezes, a gente não vai achar companhia. Não achar companhia para fazer as situações significa que você é uma pessoa sozinha. Significa que você compreende que você vive no mundo dos adultos e que nem sempre vai ter alguém para te acompanhar. Então, o primeiro passo eu acho que é esse, perder esse medo, né, de ir sozinho.
também de ser julgado, porque a sociedade tende a ver as pessoas sozinhas. Eu vejo muito isso, como eu viajo muito sozinha, eu vou nos lugares sozinha, tanto porque às vezes eu não tenho companhia, quanto porque eu gosto de estar sozinha. Às vezes parece que as pessoas ficam com um pouco de dó de você, né? Fala, ai, vem aqui, não, mas tá sozinha, senta aqui. Hoje mesmo, lá na hora que eu fui entregar as rosas no dia de Iemanjá, eu tava procurando um barquinho pra ir pro meio do mar. E aí, geralmente, as pessoas estão em grupos, né? Então, 3, 4 pessoas. Aí eu virei pro rapaz e falei, olha, eu tô sozinha, me encaixa em algum aí. Mas numa boa, porque pra mim não é um problema estar sozinha. E aí o rapaz virou pra mim e falou, não, você não tá sozinha, você tá com a Iemanjá, você tá comigo, como se fosse um grande problema. E na verdade pra mim não é, nunca foi. Aliás, talvez no começo tenha sido, porque demora um pouco pra você virar essa chave, mas depois que você vira, você compreende que a melhor companhia do mundo é a sua própria companhia. E para que outra companhia seja agradável, você tem que compreender e gostar, aprender a gostar da sua própria companhia. E quando eu falo gostar da sua própria companhia, gente, não é assim ficar sozinho e você ficar tão atordoado a ponto de ter que ligar uma música, a ponto de ter que ler um livro, sabe? Não, às vezes é bom ler um livro sozinha, mas eu queria que vocês experimentassem estar sozinha, completo silêncio, só você e você. Porque daí vão vir coisas que você nem imaginava. Questionamentos na sua cabeça, tristeza, uma tristeza profunda às vezes. Mas sentir tristeza faz parte da vida e é importante para o nosso crescimento pessoal. Vem às vezes uma felicidade. Então, esse vídeo é muito mais para que vocês pensem sobre isso, sobre exercitar a solitude, mas não essa solitude que é tão vendida hoje em dia como encapsulado, seja feliz sozinho, as pessoas têm que ser egoístas, ou não é sobre isso. É sobre você se encontrar sozinho para que você possa então encontrar pessoas melhores pelo caminho, pela caminhada, entende? Porque estar sozinho proporciona esse movimento interno de autoconhecimento, de conexão consigo mesma, para que você então possa se conectar com pessoas mais saudáveis, com relacionamentos mais saudáveis, possa de fato agregar na vida dos outros, para que os outros também agreguem na sua vida, entende? Então eu de fato acho muito difícil atingir uma evolução espiritual, uma evolução pessoal, uma evolução mental, sem que a gente não nos proporcione esses momentos de solitude, mas de verdadeira solitude e de acolhimento, porque quando você decide fazer algo por você, mesmo que você não tenha companhia, é nesse momento que você está aí acolhendo a sua criança interior, está acolhendo esse adulto que não sabe muito bem como pertencer no mundo, né? Porque a gente tem dessas. Então, esse exercício da solitude, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Ele é necessário para que a gente construa relações sólidas e mais saudáveis. Então, quando a gente pensa em solidão, na verdade você pensa, ficar sozinho, mas não, é o caminho para você conseguir se encontrar com outras pessoas. E quando a gente pensa em sair sozinho, pensa assim em solidão, mas não, na verdade isso também é um caminho, é um dos possíveis caminhos para que a gente possa se relacionar de uma maneira mais inteligente no mundo em que a gente vive hoje. Não só com o outro, mas consigo mesmo. E aí eu tô nesse momento aqui, nessa praia, meio sozinha, tem uns poucos perdidos aqui que também apreciam a solitude, gravando esse vídeo com uma plenitude, com uma coisa que eu queria que vocês sentissem aí do outro lado da tela, que é essa... que eu acho que eu demorei a começar a sentir na minha vida, mas agora que eu comecei a sentir, eu não quero abrir mão de jeito nenhum. Que é essa completude de saber que você se basta, mas não de uma forma egoísta. É esse se bastar dentro dessa sociedade caótica, é esse se bastar sem se vender, é esse se bastar acolhendo os seus defeitos e suas qualidades e respeitando o ser que você veio para ser nesse mundo, sabe? Ai, nossa, que profundo isso! Eu adoro fazer esses vídeos assim sem script, porque vem umas coisas que depois
depois eu fico assistindo e falo, caramba, acho que eu tava inspirada quando eu falei isso. Ou iluminada por esse sol maravilhoso, por esse axé da Bahia. E no fim das contas, como eu falo também bastante com as mulheres aqui nesse canal, aprender a ser sozinha é muito importante para que a gente não caia nessas armadilhas, dessas relações desastrosas que a gente acaba trazendo para nossa vida, né? Porque o que a gente vê todo dia é um monte de mulher, né? Enfim, sendo atacada, destruída, é também um pouco por esse medo de estar sozinha numa sociedade que julga pessoas sozinhas e mais ainda mulheres sozinhas. Claro que quando a gente, como mulher, sai sozinha, precisa ter cuidado, né? Mais cuidado, porque todo mundo é um potencial agressor, no fim das contas. Mas não se limite por isso. Tomando os cuidados necessários é uma das maiores faculdades que uma mulher pode fazer. Faculdade física, desenvolvimento de uma faculdade física mesmo. É esse exercício de aprender a estar e ser sozinha, mas de uma forma completa. E ai, nossa, é difícil essa caminhada mesmo, viu, gente? Eu tô começando a trilhar isso, porque por muito tempo eu me senti solitária. Mas hoje, gravando esse vídeo, eu posso dizer assim, com muito ênfase, muita certeza, eu estou sozinha, mas me sentindo completa. Espero que essa reflexão tenha agregado para você, meu divo, minha diva simplificadora que me assiste aí do outro lado da tela. E experimenta em viajar sozinha. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai vir muito aprendizado disso aí. Ó, tem um mundão para você explorar, tá bom? Um beijo, muito axé da Bahia para você. Até o próximo vídeo.